Fala pessoal da NAD Teens, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago, aqui da NAD mesmo. E pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre Jesus, sobre a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa de Cristo? Quando nós pensamos em Jesus, de quem nós estamos falando? Mas, antes de entrarmos no tema, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal. Deixa o seu gostei, deixa o seu like aqui, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, que os caras aqui do canal eles são bravos, esses caras são bons. Bom, gente, para falar com vocês sobre quem é Jesus, sobre a pessoa de Cristo, eu queria trazer para vocês um texto que se encontra lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 20, que vai dizer o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Bom, quando nós paramos para pensar sobre a pessoa de Cristo, quando nós paramos para pensar... Quando a gente para pensar sobre quem é Jesus, sobre a pessoa de Cristo, nós podemos pensar sobre muitas coisas, inclusive as pessoas têm muitas opiniões sobre quem é Jesus, sobre como descrever a Jesus. Através da história, muitos falaram que ele poderia ser um grande profeta, talvez, um profeta enviado por Deus. Alguns outros dizem que ele foi só um grande mestre, uma pessoa muito sábia, com uma grande sabedoria. Alguns outros, os mestres gnósticos, costumavam dizer que Jesus ele era uma das emanações de Deus, uma das muitas emanações de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não é isso que a Bíblia nos diz. Quando nós olhamos para o que a Bíblia diz sobre Jesus, sobre quem era Jesus, a Bíblia não diz que Jesus era uma criação de Deus, que Jesus era uma emanação de Deus, uma figura de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus ele era o próprio Deus, ele era a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando nós pensamos em ver a Deus, nós pensamos em Jesus. O próprio Jesus, nos evangelhos, ele vai nos dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, Jesus não está dizendo: não, eu pareço com o Pai, eu sou uma coisa criada por Deus e que se parece com Deus. Não. Quando Jesus ele fala de si mesmo, ele fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quem me vê, vê a Deus. Então Jesus ele deixa bem claro que quando se fala dele, a Bíblia deixa bem claro, inclusive, que quando se fala de Jesus, nós estamos falando sobre o próprio Deus. E a Bíblia continua falando, ainda no versículo 15, que ele é o primogênito sobre toda a criação. Quando nós paramos para pensar sobre o primogênito, geralmente vem a ideia de primeiro filho, né? Mas quando nós falamos sobre o contexto desse texto, nós não estamos falando sobre o primeiro, no sentido de primeira criação de Deus. Mas nós falamos no sentido de que tudo foi criado em Jesus, tudo começou em Jesus. Ele foi o primogênito da criação, no sentido que todas as coisas foram criadas nele. O versículo 16 continua: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, todas as coisas tiveram seu começo em Jesus. Todas as coisas foram criadas em Jesus, através de Jesus. Tudo que hoje existe, tudo que se fez e se fará, todas essas coisas foram feitas através de Jesus. Não, Jesus não foi a primeira coisa a ser criada, não foi a primeira criação de Deus, mas pelo contrário, foi através de Jesus que todas as coisas foram feitas. Até porque não faria sentido nós pensarmos que Jesus ele foi uma criação de Deus, porque o versículo 16 vai nos dizer que ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a razão, ele é o motivo pela qual as coisas existem, por qual todas as coisas existem. Ele veio antes de tudo e através dele tudo foi formado. E o versículo 18 vai dizer: ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, aliás.
ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Quando a Bíblia nos fala aqui que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos, a Bíblia quer nos passar essa ideia de que Jesus, além de ele ser o princípio de todas as coisas criadas, além de ele ser o princípio de toda a criação, ele também foi o primeiro e o único homem até hoje que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Por isso que ele tem a primogenitura dentre os mortos. A Bíblia até cita outras pessoas que foram ressuscitadas, sim, mas nenhuma delas ressuscitou da morte para nunca mais morrer. Além de Jesus, que foi esse o homem que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. E os versículos finais, 19 e 20, continuam: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Aqui nós começamos esse vídeo falando sobre como Jesus é o princípio de tudo, sobre como tudo começou em Jesus. Mas eu também quero te dizer que as coisas não só começaram em Jesus, mas elas também continuam em Jesus. Todas as coisas convergem em Jesus. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então tudo que nós fazemos, se nós vivemos, existimos, pensamos ou nos movemos, tudo nós fazemos através de Jesus. E é só por conta dele que nós podemos fazer qualquer coisa. Ele mesmo nos diz que fora dele, longe dele, nós não poderíamos fazer nada. Então Jesus ele não é só o princípio, mas ele também é o meio através do qual nós nos movemos. E ele também é o nosso final. Jesus ele não é só o princípio e o meio, mas ele também é o fim de todas as coisas. Todas as coisas também terminam em Jesus. Lá em Apocalipse, Jesus ele mesmo vai dizer que eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele diz, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Então se as nossas vidas e toda a existência começam em Jesus, a nossa vida e toda a existência também termina em Jesus. E pelo seu sangue ele estabeleceu a paz. O versículo 20 fala aqui no final, estabelecendo a paz pelo seu sangue que foi vertido na cruz. Nós temos um Deus muito grandioso que fez todas as coisas através de Jesus. Nós nos afastamos desse Deus, mas Jesus verteu o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos estar com Deus no início, no meio e no fim. Para que no fim de todas as coisas dessa vida nós pudéssemos então nos encontrar com Deus, porque nós fomos reconciliados com Deus através do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, que foi derramado naquela cruz, e por isso nós temos paz com Deus. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que seja útil, espero que acrescente a vida de vocês, seja uma bênção. E eu vejo vocês no próximo vídeo, e até lá, Deus abençoe.